Olá, meu nome é Kleber Bertero, eu sou historiador. Minha área de pesquisa e de trabalhos é com a ocupação humana e o deslocamento humano sobre a Terra. Trabalho também com o estudo e muito próximo, né, às comunidades indígenas. E hoje eu gostaria de trazer uma reflexão a respeito da herança dos nativos, a herança das comunidades indígenas brasileiras para nós, inclusive para os botucatuenses. Eu vejo que muitas pessoas valorizam bastante a sua ascendência, para começar, né? Ascendência europeia, italiana, portuguesa, alemã, e às vezes a gente deixa de lado aquela nossa ascendência nativa, ascendência indígena dos povos que viveram em Botucatu e região. E por que isso é importante? Em primeiro lugar, porque o fato de não valorizarmos a nossa ascendência indígena, ela significa que houve uma construção cultural sobre nós. E ela aconteceu no decorrer de centenas de anos. Quando o Brasil foi ocupado pelos europeus, os europeus utilizaram da mão de obra das comunidades indígenas, né, de uma forma escrava. A relação foi intensamente hostil entre as comunidades indígenas e os povos europeus. E, com isso, o nativo brasileiro, até o início do século XX, estamos falando a primeira parte dos anos de 1900, ou seja, pode ser a data de vivência de avós ou bisavós de quem está me ouvindo, eles decidiram que, por medo e pela segurança de sua família, que a sua cultura não prevalecesse, não fosse à frente, né? Então era preferível que seus filhos optassem pelo parentesco europeu e esquecessem o seu parentesco nativo brasileiro, né? E nós temos, por outro lado, também uma forma de racismo que foi criada também pelos europeus, que foi uma construção de centenas de anos também, contra os nativos brasileiros, que geravam essa hostilidade, essa agressão, a perseguição. Então, por conta disso, houve um processo de silenciamento da cultura indígena e dentro das famílias também um silenciamento dos antepassados, da história de seus antepassados quando indígenas. E aí eu te pergunto, se você não tem avós, ambos lados dos seus avós europeus, ou no máximo chegando em bisavós, provavelmente você tenha ascendência indígena, tá? Ou ascendência africana, ou ambos, afro-indígena. Caso você tenha, e às vezes tenha o interesse de conhecer um pouco mais a respeito dessa herança que você carrega, dos seus antepassados indígenas, eu quero agora falar um pouco mais a respeito daqueles que viveram em Botucatu, ou na região de Botucatu. Uma primeira coisa, eu vejo quando as pessoas reconhecem que têm ascendência indígena, muitos viram para mim, Kleber, eu sou descendente de índio, ou falam, sou descendente de bugre. E aí eu queria trazer uma correção, primeiro conceitual. Quando a gente fala de índio, o índio era o termo que os portugueses, quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, ele chamou de forma generalizada todos os nativos brasileiros de índios, que era o mesmo termo usado para os povos nativos da Índia, tá? Então, esse é um termo que conceitualmente hoje tem sido corrigido. Então, os povos nativos brasileiros não são índios, são indígenas, tá? Que significa povo nativo. E é o mesmo que os romanos, quando se tratavam aqueles que não eram romanos, se referiam a esses como bárbaros. É o mesmo que, às vezes, eu chegar na Europa e chamar um italiano de francês, ou um português de italiano. Então, no Brasil, é bom saber que quando os portugueses chegaram, havia mais de 1000 etnias. Então, nós estamos falando de 1000 povos diferentes nas suas culturas, nos seus idiomas, tá? E eles foram generalizados como índios, tá? Mais posteriormente, os jesuítas, quando decidiram oficializar a língua tupi, que foram quem eles conheceram primeiramente na chegada ao Brasil, eles chamavam todo aquele não indígena de tapuia, né? Então ele falava que então eles se referiam ou ele era tupi ou ele não era tupi. Esse era o termo. Então também
houve uma forma de divisão, né, em dois grupos indígenas, aqueles que eles conseguiam se comunicar com o idioma tupi, tá, e aqueles que eles não conseguiam se comunicar. Bom, um outro termo que também é muito usado, eu sou descendente de bugre, eu queria trazer uma correção para você, que você pode até ser descendente de bugre, mas na verdade de bugreiro. Tá? Mas os bugreiros eram pessoas contratadas para caçar os indígenas do Brasil. Foram muito utilizados, principalmente mais recentemente, quando as linhas férreas entraram em expansão na nossa região, e os fazendeiros, coronéis, não queriam que essas linhas férreas passassem por dentro das suas fazendas, elas eram desviadas, entravam em terras indígenas, muitos desses resistiam a essa invasão, e para uma solução era a contratação dos bugreiros, que viam, assassinavam os indígenas daquelas comunidades, normalmente pegando algumas crianças para depois fazerem venda ou troca delas. Então, esses eram os bugreiros. E eles, assim, chamavam todo indígena, que para eles eram hostis, de bugres. Então, também era um termo generalizado que era utilizado. Então, você não é descendente de bugre. Tá? A pergunta vem, do que eu sou descendente, então? O que eu quero te ajudar hoje é nós refletirmos um pouco sobre conhecermos um pouco e refletirmos um pouco sobre a cultura daqueles que viveram aqui em Botucatu, ou que até então a gente sabe que passaram por aqui ou viveram em Botucatu. E que são algumas etnias diferentes. Tá? Então não basta você só ser um descendente de um indígena que viveu em Botucatu. Há indígenas e comunidades que eram diferentes na sua cultura, na sua forma de se organizar em Botucatu. E você pode, então, descobrir agora, de repente, de quem você descende. Tá? Bom, antes de falar das comunidades que vivem em Botucatu, eu queria falar um pouco sobre também a herança que as comunidades indígenas, que os nativos brasileiros deixaram até hoje na nossa cultura. Tá? Hoje, quando você, por exemplo, toma banho todos os dias, eu sei que parece um clichê, então já devem ter ouvido isso, mas foi uma influência indígena no costume europeu. Quando os europeus chegaram no Brasil, eles tomavam banho esporadicamente e viram que os indígenas tomavam banho diariamente, no rio, na cachoeira, e esse se tornou um hábito. Eu quero mostrar para vocês até uma semente que é utilizada, que ela tem alto teor de saponina, e pode ser encontrada com muita facilidade em Botucatu, e que no passado era utilizado para banho e para lavar roupa. Somente hoje ela é conhecida como saboneteira de soldado, e justamente porque depois os europeus usavam muito para lavar as roupas. Ó, eu vou abrir aqui uma dessas casquinhas para vocês, isso não é comestível, tá? Eu vou primeiro mostrar a casca. Então, essa casca, ela era utilizada para lavar roupa. Como que é? Eu vou mostrar para vocês aqui, eu coloquei dentro desse suporte água e 10 casquinhas dessa. Vocês vão ver que se eu mexer, olha aquela forma de espuma. Isso é a saponina, tá? Ela dá para sabão. Então ele é astringente e ele é antifúngico também. Então isso aqui era utilizado pelos europeus, quando aprenderam aqui, para fazerem a lavagem das suas roupas. Tá? E tem pessoas que utilizam para banho também. E depois ela tem uma sementinha que eu tirei aqui de dentro. Tá vendo essa sementinha preta? Essa eu acabei de tirar. Eu até juntei algumas aqui, vou mostrar para vocês, que eu já tinha trazido fora. Ó, vou mostrar para vocês essas sementes. Para que elas são utilizadas? Tá? Eu vou mostrar uma outra coisa que é um hábito hoje brasileiro e que foi herdado pelos indígenas, que é o uso de adereços, o artesanato. Então, por exemplo, esse é um artesanato feito por uma artesã tupi-guarani Anderva, tá? Usando uma semente que é conhecida como conto de Nossa Senhora, com olho de cabra, e com essa semente que eu acabei de mostrar para vocês. Tá vendo? Esse aqui é o olho de boi, mais um pouco da semente que eu acabei de mostrar para vocês. Então ela é uma semente utilizada em artesanato de biojoias feitos por comunidades tradicionais brasileiras e que hoje são muito utilizadas pelo brasileiro. Né? Bom, eu estou falando do banho, mas tem muitas outras coisas que também nós herdamos das comunidades indígenas no nosso dia a dia. Quando você come, por exemplo, uma tapioca, né, ou derivado de mandioca, é uma alimentação que nós aprendemos com os nativos. Tá? Quando você come o milho, também é um produto que foi adquirido como hábito
são os nativos brasileiros. Quando você fala uma canjica, né? Uma pamonha é também algo absorvido e aprendido pelos ancestrais de alguns que estão me ouvindo. Né? Nós temos muitas outras alimentações, né, de frutas no nosso dia a dia e que também foram absorvidas e aprendidas com os nativos brasileiros. Tá? E alguns hábitos que seguem, depois que alguém comeu um açaí, que foi aprendido com indígenas, ou comeu uma tapioca, às vezes tira seus sapatos, seu tênis, gosta de ficar, quem não gosta de ficar descalço em casa, então é também um hábito adquirido. As redes, no Brasil, você deitar numa rede, descansar numa rede, é um hábito indígena também. Nós temos muitos nomes também, nomes das cidades, nomes de pessoas, nomes da nossa fauna e flora, todas repletas de nomes indígenas, tá? De nativos aqui no Brasil. Bom, você vê então que hoje, no nosso cotidiano, a gente carrega muita herança das comunidades indígenas, seja na nossa alimentação, no nosso hábito diário, na nossa expressão, no nosso idioma, né? A forma de interagirmos uns com os outros. Essa hospitalidade que hoje o brasileiro tem, ela vem muito da hospitalidade que os indígenas tiveram. Você pega os tupinambás e parte dos tupi-guaranis, que tiveram também com os europeus. Que, infelizmente foi muito houve uma má recíproca, né, por parte desses, infelizmente, mas houve uma hospitalidade muito carinhosa. E é o que a gente hoje carrega também no nosso dia a dia, também é uma herança indígena. Bom, eu queria falar agora um pouquinho mais sobre, então, aquelas comunidades indígenas, como já disse anteriormente, foram mais de 1000 no Brasil, quando chegaram os portugueses e espanhóis, e atualmente são um pouco mais de 300 etnias. E algumas delas nós temos já o registro de terem passado por Botucatu, terem estado em Botucatu. Tá? E quais são? Uma delas é a Caigangue, tá? Que nós temos registro de presença Caigangue, e na verdade nós temos um registro muito amplo em Botucatu, quando nós falamos de Botucatu do período de 1855, da sua fundação, para antes disso. Botucatu era um quarto do estado de São Paulo. Então Botucatu era do rio Tietê até o rio Paranapanema e pegava um pedacinho do rio Paraná. Então, ia do outro lado até a região de Tatuí, mais ou menos, que é a terra de Tapetininga. Então, era um quarto do estado de São Paulo. Nesse trecho, nós temos a presença caigangue muito intensa. Quem foram os caigangue? Caigangue foi a comunidade indígena de alta e elevada resistência aqui no nosso sertão paulista, né? A boca do sertão, que é o que Botucatu foi nessa época. Era um local, uma região muito hostil, e esses foram os que resistiram à entrada europeia, né, à colonização. O primeiro desafio foi que o idioma deles era diferente. Os Caigangue, eles vêm de um tronco linguístico que chama Macro-G. Então é totalmente diferente do Tupi, que era esse idioma oficial que os jesuítas desenvolveram para a comunicação indígena. Então a comunicação inicial já era muito difícil entre eles e aqueles que chegavam. Tá? O segundo, que os Caigangue também eram um povo territorialista, que não defendeu o seu espaço, com toda a razão. Era até como que tirasse você da sua casa hoje, te expulsasse hoje do seu bairro ou da sua cidade, te colocasse distante da sua família. Era um espaço onde eles tinham o seu local sagrado, era um espaço onde eles tinham o seu cemitério, onde ficavam os seus mortos, era o local onde eles tinham uma relação com a natureza, como eles chamam de encantados, né? Então, os espíritos da floresta, então era um local onde eles tinham uma boa relação com tudo isso. Eu vou me resguardar em falar não tanto dos Caigangue, porque ainda hoje os Caigangue decidiram não externar muito a sua própria cultura, por conta do histórico, da desconfiança que existe com a relação, nessa história de relação com os europeus. Eles, diferentemente do Tupi-Guarani, que não se importa em compartilhar, por exemplo, o seu idioma. Os Caigangue hoje se importam, eles veem que o idioma deve ser preservado só entre os Caigangue, e muito da sua cultura deve ser preservada muito entre eles, para que eles se reconheçam entre si, como uma forma de defesa. Por exemplo, se eles estão num local onde eles possam estar se sentindo ameaçados, eles possam se comunicar sem que o adversário se entenda, e eles possam se defender e se proteger. Então eu vou me resguardar um pouco, permitir com que em algum momento, Fernando, eu quero colocar ele em contato com lideranças Caigangue. Eu tive o privilégio de conhecer
é uma cumã, que é o feminino de pajé, da resistência caigangue paulista, né, que chama Dirce, e a sua filha, que também é cumã, Suzilene, e que puderam compartilhar um pouco do que elas podiam compartilhar comigo, mas eu prefiro que elas compartilhem com vocês. Se você tem ascendência caigangue, tenha orgulho disso, porque há um espírito guerreiro de resistência muito forte, muito intenso, muito grande, que provavelmente nós não teríamos indígenas no estado de São Paulo se não fosse a resistência caigangue que ocorreu aqui. Tá? Então, há muita lição, inclusive na cosmologia, eu vou usar um termo um pouco mais científico, tá? Caigangue, no momento que você tiver curiosidade de conhecer, e você tiver essa oportunidade, você vai conhecer um pouco da cosmologia, como eles veem o mundo, como eles veem a construção de tudo. É lindo, maravilhoso, é de se ensinar muita coisa. E eu deixo aqui esse desafio para você buscar sua ascendência caigangue e conhecer um pouco mais. Eu quero mostrar, inclusive, um artesanato aqui caigangue para vocês. Esse é um colar feito pela Dirce Suzilene com a Jé Caigangue, né, Cumã, me corrigindo, Caigangue, dos remanescentes dos Caigangue paulista. E quando eu falo Caigangue paulista, é importante, você que tem essa ascendência, você que tem curiosidade de se aprofundar, existe uma diferença mesmo dentro da etnia Caigangue, entre o Caigangue paulista para o Caigangue do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né, que é onde hoje existem os Caigangue. Então, em São Paulo, nós temos uma remanescente em Tupã, que é a aldeia Vanuíra, terra indígena Vanuíra. Bom, e nós temos alguns Caigangue hoje se organizando também em Havaí, né, se unindo à terra indígena Araribá. Tá? Tive também a honra de conhecer semana passada a Ju Caigangue, que faz um trabalho muito bonito. Vou mostrar para vocês, de cestaria Caigangue. Aqui, essa é uma cesta feita pela Ju, tem uma outra que eu vou mostrar para vocês. E esse aqui é um colar feito, você vê, de coquinho, açaí, olho de boi, pela Suzilene, de Tupã, terra de Vanuíra. E esse é um arco que foi feito por um amigo Terena, que é filho de Caigangue, tá? E também é uma arte também feita pela comunidade. Hoje eu trouxe pouca coisa Caigangue, mas trago o desafio novamente para você buscar conhecer um pouco mais. Você vai se surpreender. E eu quero agora então falar sobre a outra etnia que viveu aqui. Então nós tivemos uma convivência entre Caigangue, nesse trecho de Botucatu, no quarto do estado de São Paulo, com outro grupo que são de Tupi-Guarani. É importante, às vezes, também para vocês discernirem, porque a gente às vezes pensa em Tupi como uma coisa só. Tá? O Tupi, na verdade, é uma origem, tá? Num tronco linguístico. Hoje se consegue diferenciar as etnias muito pela forma como que eles se comunicam, né? Pelo idioma. Então, o Tupi nasce lá na ilha de Marajoara, lá no Pará, tá? Lá em cima. E depois há um deslocamento desse grupo para dentro do Amazonas, um grupo que vai para a região do Nordeste, outro grupo que do Amazonas desce, tá? Para a região do Mato Grosso do Sul e vem descendo para a região do Paraguai, tá? E que depois, através do Rio Paraná o afluente do Tietê e do Paranapanema, vem para a nossa região. Bom, esse grupo que desce, que vai para o Nordeste, são os conhecidos Tupinambás, tá? Que foram os primeiros contatos dos jesuítas e por isso que usado o idioma Tupi. Esse outro grupo, o grupo que ficou dentro do Amazonas, tá? É um grupo que hoje está bem distribuído. Por exemplo, eu conheci que eles chamam de Tupi Antigo, que é o idioma. Eu tive o privilégio também de conhecer uma grande líder e guerreira das Omaguás, tá? Que foi a etnia que, na primeira incursão que houve no rio Amazonas, eles foram surpreendidos por um grupo de mulheres que atacaram com flecha sua embarcação, que aí eles deram o nome de Amazonas. Eles falaram, olha, fomos atacados pelas verdadeiras Amazonas da mitologia grega. E elas ficaram conhecidas. Era desse grupo que é o povo das águas, né? O Maguá, que fala o idioma Tupi. E então, esse é um grupo. Você tem alguns grupos dentro da Amazônia que falam o idioma Tupi, mas são etnias que se organizam, têm uma cultura deles. E depois você tem esse grupo que do Mato Grosso veio descendo para o Paraguai, que hoje a nação Paraguai é uma nação Tupi-Guarani, são os Guaranis, Tupi-Guaranis. Os Tupi-Guaranis são hoje conhecidos em 3 grupos diferentes. Né? Você tem o Yandeva, os Kaiowá e os Ambai. Tá?
Então, são 3 grupos diferentes. O Ambaí hoje está mais no Mato Grosso do Sul, tá na região do Paraguai. Aqueles que se deslocaram mais para cá foram os Tupi-Guarani, Kaiowá e os Yandeva. Tá? Esses outros 2 grupos tiveram se deslocaram para cá. Então é importante você saber que você pode ser descendente de um Tupi-Guarani, a Yandeva ou Kaiowá. Em Botucatu nós temos uma história validada por tradição oral de uma aldeia, Kaiowá, onde atualmente é aquela região da Praça para Todos. Tá? Ali naquela região da Praça para Todos já houve uma aldeia, Tupi-Guarani Kaiowá, e que depois foi desfeita. Os Tupi-Guarani Kaiowá, eles eram muito... eles eram os pioneiros, eles vinham para espaços, tá? Inclusive eu tenho até uma teoria, porque perto do Rio Bonito, nas terras da usina de São Manuel, foi feito um levantamento arqueológico e se registrou ali presença Tupi-Guarani, não específica, né? Tupi-Guarani, naquela região pré-colonial, ou seja, nós estamos falando do período antes de 1500. E a 20 quilômetros dali dá esse ponto da Praça para Todos. 20 quilômetros era a distância mais ou menos de uma caminhada de um dia a pé. Então, que é bem provável. Normalmente eles procuravam não ficar muito próximos do rio, né? Se tinha um distanciamento, eles iam até o rio, eventualmente para pescar, para fazer uma coleta de algumas coisas, e vinham para esse outro espaço um pouco mais protegido. Então, ali nós temos o registro de uma aldeia, né, Tupi-Guarani Kaiowá, e que os Kaiowás, normalmente quando eles vinham com a chegada dos europeus, a cidade de Botucatu, inclusive, cresce no entorno, em volta dessa aldeia. Só que com o tempo os Kaiowás eles se deslocam para outros espaços. Então eles são pioneiros, eles vão abrindo novos espaços e deixam, às vezes, o espaço, eles deixaram esse espaço para trás porque acabou não sendo mais um espaço, de repente, de boa convivência. Como nós sabemos, a chegada do europeu trouxe uma relação, às vezes, um pouco hostil em alguns períodos com essas comunidades. Então, alguns podem ter ficado na sociedade, se sentiam seguros ou protegidos, ou tiveram alguma oportunidade, mas a maior parte desses provavelmente se deslocaram para outros ambientes, eles foram procurando outros locais. Ou podem ter sido expulsos junto com os outros grupos de Caigangue e outros grupos que eu vou citar, que o projeto na época era expulsar a comunidade indígena, né, para além do rio Paraná ou além do Paranapanema. Tá? É como se fosse uma limpeza geográfica que ocorreu aqui nesse período. Por isso que nós vemos que os remanescentes estão muito próximos, né? O que sobrou está muito próximo do rio Paranapanema ou do rio Paraná. E aqui a gente já não tem mais nenhuma aldeia original, né? Preservada atualmente. Então, esse é um grupo. Os Ayandeva, também Tupi-Guarani Ayandeva, atualmente eles estão em Avaí, próximo de Bauru. É um grupo que conseguiu se tornar remanescente ali dessa resistência Tupi-Guarani na região. Tá? Existe uma terra indígena em Avaí que se chama Araribá, que é dividida em 4 aldeias atualmente. Eu tive o privilégio de visitar nessas últimas 2 semanas, 2 vezes, uma delas, que chama-se Tereguá, a aldeia Tereguá. Ela tem esse nome porque ela traz ela tem uma convivência do grupo Tupi-Guarani Andeva e Terena, por isso Tereguá. Tá? Eu vou falar depois também dos Terenas. O Terena já vem um pouquinho num tempo mais presente para cá. Eles têm uma convivência ali, Tereguá, e também lá é onde eles têm recebido Caigangue, tá? Onde eu conheci a Ju Caigangue. Eu vou mostrar para vocês um pouco do artesanato deles também. Vou pegar aqui. Deixa aqui. Gravando. Ó, eu quero te mostrar um pouquinho de coisas que a gente acha aqui no nosso dia a dia. Eu já vou mostrar aqui o artesanato Tupi-Guarani e que são utilizados no artesanato Tupi-Guarani. Isso aqui, a Tupi-Guarani chama de chimbuva. Tá? A gente conhece como tamboril, que faz até um barulhinho com as sementes que tem aqui dentro, tá vendo? Às vezes você vai ver aqui em Botucatu tucanos comerem essas sementes. Tá? Quando você abre elas, eu vou mostrar aqui para você. Peraí, acho que vai cair. Eu vou trazer ele para cá. Quer que eu seguro esse maior? Só não ficar atrás, que eu posso bater sem querer. Aqui assim. Foi mais melhor ideia. Quer que eu faça de novo? Ah, se quiser parar de onde você... Quer que eu já mostre direto? Pode começar. Tá? Olha, essas são as sementes do tamboril. Tá? E elas são utilizadas
para artesanato também entre os tupi-guaranis, a gente acha em abundância aqui no nosso dia a dia. Você vê tanta coisa legal que se a gente vai conhecendo as tradições indígenas, a gente vai valorizando na rua. A gente vai passando isso aqui, eu achei na rua do meu bairro, né, o tamboril. Eu vou mostrar também outra semente, que a gente acha com frequência que faz parte do artesanato também tupi-guarani aqui local. Ele não é uma planta nativa, tá, daqui da região, então isso aqui foi também uma adaptação dos tupi-guaranis. Isso é uma outra coisa que eu queria falar para você que tem ascendência tupi-guarani. A capacidade dos tupi-guaranis de resistência, então cada etnia utilizou uma forma, né? Nós falamos dos caiganhos que resistiram de uma forma de preservação, os tupi-guaranis também. Mas os tupi-guaranis procuraram se adaptar de diversas formas, tá? É um dos povos de grande adaptabilidade para os tempos modernos, sem perder a sua essência, a sua cultura originária, tá bom? E isso aqui chama leucena. Isso aqui veio para o Brasil quando chegou o gado, com os jesuítas. Quem trouxe gado não é uma coisa que era brasileira. O gado veio para cá, no século XVIII, com os jesuítas, e para alimentar o gado de uma forma suplementar, então eles fizeram os pastos. Tá? Muito pasto foi colocado sobre o cerrado, muita mata foi derrubada, feito um pasto, mas eles plantavam bastante essa leucena. A leucena você encontra bastante aqui em Botucatu. Tá? E ela foi muito usada para fazer essas peças. Muita gente olha de longe essa minha pulseira, tá? E acha que é couro. Isso é feito de leucena, né? E não é passado nada. Isso aqui, ela parece que é passado uma resina, mas não é. Vamos ver, eu vou abrir uma aqui para vocês conhecerem mais a leucena. Eu trouxe aqui um outro material feito de leucena. Tá vendo? Esse é o artesanato tupi-guarani, muito bonito, feito de leucena. Vamos abrir uma aqui para a gente ver. Deixa eu ver. Esses dias eu fui aprender como colher. Às vezes a gente não valoriza o artesanato. Eu vou dizer, tem o tempo certo de colher. Nem sempre a árvore, se você colher no tempo errado, ela não dá a cor que você precisa para o artesanato. Então tem que saber o tempo certo de colheita, né, da semente. Senão ela fica muito dura. Olha lá. Estou abrindo aqui uma. Opa! Sujei que chufre não. Conseguem ver? Olha lá. Você vê que bonita, tonalidade bonita. Sei o dedo aqui, ela começa a ficar muito mais brilhante. Está vendo que já é uma tonalidade diferente da minha pulseira, né? Então a colheita desses materiais para biojoias, que são utilizadas hoje muito pelos tupi-guaranis, é um processo artístico desde a coleta, tá? E uma habilidade muito grande de saber o momento certo de colher na árvore, a árvore certa, a seleção, depois disso a seleção dos grãos para darem uma uniformidade no artesanato. Você vê, isso eu estou falando da herança indígena, hoje nós, brasileiros, que gostamos de usar todos esses adereços, né? Vou mostrar um pouco mais aqui para vocês. Esse aqui é um colar feito de dessas continhas pequenas. Elas são... Deixa eu achar aqui. Não, peraí. Não é. Ele estava bem sequinho. Ah, tá aqui. Quer que eu vou recomeçar isso aqui? Fechou. Tá. Posso fazer? Ótimo. Olha, esse colar, né, feito por uma artesã, filha do cacique Lauro, da Itereguá, a Lília, ele é feito de uma semente, eles chamam de pau-brasil, mas ela é muito conhecida, ele é o falso pau-brasil, que é conhecido também como tento carolina. Olha que bonito que é. E essas pequenininhas, isso aqui eu também colhi, são feitas disso aqui, que eles chamam de misifine, tá? Se não me engano. Depois alguém aí pode corrigir, se conhecer, manda uma mensagem para o Fernando. Vocês vão ver aqui, tem até uma aqui dentro que eu não retirei. Ela é bem pequenininha, tá? Então isso também a gente encontra com abundância e é utilizado nesses artesanatos tão bonitos. Vou aqui mostrar para vocês, né? Uma biojoia. Eu vou mostrar aqui também alguns outros tipos de artesanatos, porque eles são muito comuns. O tupi-guaranis, esse é um apito. Apito é uma coisa também que a gente herdou, assim como outro jogo. Apito para nós hoje é uma brincadeira.
E tem outros jogos que nós herdamos também, que é a peteca, né? Aquele de puxar corda, como que chama mesmo? Peão? Não, um puxa a corda para um lado, outro para o outro. Cabo de guerra? Cabo de guerra. O cabo de guerra. Então são brincadeiras hoje que a gente tem até de uma forma comum no nosso cotidiano, que são heranças indígenas. Então esse apito, isso aqui na verdade era utilizado pelos capitães ou cacique para dar ordem de caça, ordem de combate. Né? E hoje virou uma brincadeira, né? O apito. Mas era assim que eles eram utilizados, né? Para comunicação na floresta, a distância entre eles. Tá? Você vê, e hoje é uma coisa que você acha entre os artesanatos tupi-guarani. Uma outra coisa que a gente conhece bastante também, que virou algo, é o maracá, né? A gente diz. Mas o maracá é algo sagrado para a comunidade, tanto tupi-guarani como outras, né? Então, isso aqui é utilizado, o maracá é utilizado por pajés, tá? Em rituais sagrados. Então, é algo que eu sugiro que vocês manuseiem com muito respeito quando adquirirem um. Tá? Olha que bonito, ele é feito com essa parte que é a cabaça, que é da árvore. Tem cabaça, eu já vi cabaças desse tamanho, assim, muito grandes. Tá? Eu trabalho bastante com taquara, tá? Que é o que a gente conhece como bambu. Eles trabalham bastante com esses materiais. Aqui eu trouxe para mostrar para vocês. Isso é decorativo, né? São peças decorativas hoje que se faz, mas isso era usado antigamente, né? Como de uma forma mais resistente, obviamente, né? Para corte de árvores, para corte de madeira. Então tinha muitas utilidades. Seria um material, uma coisa rústica, mas a gente para pensar como que essa comunidade em algum momento pensou, né? Em criar essa tecnologia, se você for ver, né? E criar essa pegada, o grip, essa fixação, escolher a pedra certa, o material certo para utilizar como uma ferramenta. Tá? Isso, imagine na vida, num local onde não havia tecnologia nenhuma, se criando essas tecnologias. Tá? Isso aqui requer muita criatividade, muita inteligência para se criar esse tipo de tecnologia. Eu vou mostrar aqui também um arco. Vou mostrar, antes do arco, vou mostrar isso aqui. Esse aqui é uma... esqueci o nome. Zarabatana. Vou voltar. Vou mostrar para vocês uma zarabatana. Tá? Aqui ela é feita de uma forma mais decorativa, então ela não tem ponta. Não? É colocado aqui, você tem um pouquinho a pena. Colocada aqui. Você encaixa ela aqui dentro, né? e solta. Então ela vai... Hoje eles têm competições ainda nas comunidades, inclusive entre as comunidades, de zarabatana, tá? E de arco e flecha. Eu vou mostrar também os arcos. Quero mostrar antes uma zarabatana feita por um terena que vive na comunidade também com Guarani. Tá? É o Ricardo, um grande artesão, olha que bonito trabalho. Né? Feito também de elementos naturais. Com a cabaça, né? Com a taquara. E o arco e flecha. Né? Normalmente esses arcos tupi-guaranis fazem muito com uma madeira chamada marfim, que é bem resistente. E para quem não sabe, esse trabalho esse é um trabalho manual feito com um grande desafio. Essa madeira ela é reta. Então eles vão fazendo um trabalho de queimando, esfriando a madeira para poder deixar a curvatura correta, fazer a montagem do arco para chegar nesse ponto. Tá? Então, eu quero que você que tem ascendência tupi-guarani, tá? Ayandeva, ou Mbaí, ou Kaiowá, você tem muito orgulho, porque as habilidades manuais, a beleza dos artesanatos tupi-guarani são impressionantes. É muito importante você saber disso. Esse aqui é um decorativo. E eu vou deixar depois para mostrar um, o Fernando vai colocar a imagem que eu ganhei, não vai dar para ver direito, do cacique da Tereguá, que é feito nesse marfim, mas ele é bem grande. Tá? Eu vou mostrar, depois a gente mostra também. Eu vou mostrar aqui o trabalho
como é diferente como são as flechas de uso. Então ali eu mostrei uma flecha decorativa, né? Essa é uma flecha de uso. Tá? Feita em taquara, tá vendo? Com madeira. E outra aqui. Esse foi um presente do cacique Laura. Muito bonito. Bom, uma coisa que vocês reparem é na plumaria. Né? Ficou? Não. Vocês reparem na plumaria. Tá? A plumaria, quando eu falo, é o uso de penas. Tá? Das penas para os artesanatos, é uma arte brasileira também. Tá? Hoje reconhecida no mundo inteiro, a gente vê até usada no carnaval. Isso traz uma polêmica muito grande, que é, será que eles matam os animais para usar essas penas nos artesanatos ou não? Tá? E eu vim aqui e trouxe para vocês o que é um derrecorento. Vou mostrar para vocês como funciona hoje. Tá vendo? Isso aqui, eu peguei no fim de semana, uma semente no meio, são penas de pato, de galinha, né? São penas de troca de penas dessas aves. Então, atualmente, eles não matam os animais. São raras as vezes, quando eles às vezes se alimentam mesmo, matar alguma galinha para alimentação, eles aproveitam essas penas dessa galinha. Mas muito é utilizado, se vocês visitarem uma comunidade indígena, vocês vão reparar que eles vão olhando no chão, recolhendo tudo que eles veem. É uma semente que às vezes é utilizável, é uma pena que está ali caída, tá? Eles recolhem para utilizarem depois em todo esse artesanato. Então, não fique com receio de que você está utilizando algo que foi sacrificar um animal para que um ornamento seja feito. Atualmente não é feito dessa forma, tá? As penas são recolhidas na maior parte dessa troca de penas que os animais têm. Uma coisa importante a ressaltar é que atualmente é proibido o comércio de qualquer tipo de artesanato, tá, com penas de animais silvestres. Então, o indígena pode usar, ele não pode te vender, nem você pode comprar. Tá bom? Essas penas normalmente são de animais, são o que é autorizado utilizar, pavão é possível, são animais domesticados que não são que não são silvestres da nossa fauna. Tá bom? Bom, eu tenho. Vamos falar agora também de uma outra etnia. Tá? Vou voltar. Tá? Posso continuar? Pode. Já que eu esqueci de mostrar o carquejo. Esse carquejo só conheço em cachaça. Olha, para terminar de falar um pouco sobre Tupi-Guarani, eu queria mostrar isso aqui que eu ganhei de presente numa plantação na terra Tereguá, né? Na comunidade lá que é Tupi-Guarani André. Como disse, também tem Terena, e que eu quero com vocês falar um pouco sobre eles também, e também Caigã. É importante dizer, antes de mais nada, que quando eles receberam essa terra indígena, foi próximo de 1920, ela era um pasto, né? Era tudo pasto. Se você for hoje lá, o que tem de árvores plantadas foram eles que plantaram. Tá? Dentro dessa terra indígena tem a nascente de Araribá, que é um afluente do rio Batalha, que tem por esse nome por conta das batalhas que houveram não só com os indígenas, como com os quilombolas na região. E eles protegem com muito carinho essa nascente. Então eu convido você a conhecer esse cuidado também, que você que tem essa ascendência, que tem seus antepassados indígenas, esse carinho e cuidado que se tem com a natureza, tá? Com os animais, com toda a fauna e flora, tá? Com as nascentes, com a água, essa preservação e esse cuidado. E você vai ver que eles não exploram nada de uma forma. Na verdade, não há exploração desse espaço. Há sempre a preservação. Tá? Convido a você que vai buscar conhecer uma comunidade indígena, vai ser muito bem recebido, vai conhecer como eles fazem. E esse é um carquejo que me deram de presente. O carquejo, ele é uma planta que agora ele secou, né? Eu vou moer aqui e eu costumo tomar uma bebida que é o chimarrão. É uma outra bebida que tem origem guarani. Todo mundo acha que o chimarrão e o tereré são gaúchos ou catarinense. Não. O mate era uma bebida tupi-guarani e que foi absorvida pela cultura gaúcha. Tá? Então, quando você bebe o mate, você está também usando uma tradição tupi-guarani.
E aqui eles falaram para misturar um pouquinho disso. Quem tem pressão alta não se recomenda, porque ele acelera o metabolismo. Ele é usado para emagrecer. Também é usado para quem tem, para evitar pedras nos rins, no fígado. Então tem uma série de elementos medicinais. E aí eu trago um ponto importante, que é a medicina indígena e nativa. Seja ela caigangue, tupi-guarani, entre outras dos nossos povos nativos, também é uma tradição que a gente tem. Quem aqui nunca teve uma avó, uma mãe, ou um avô que fala, olha, tal medicina natural, né, tal planta pode te fazer bem ou te fazer mal. Então, isso é uma tradição indígena, que depois foi absorvida pela cultura posterior, que é a cultura caipira da nossa região. Então, toda a cultura caipira ela tem uma absorção muito forte de tradições indígenas, principalmente no uso do que é natural. Quem tinha um grande conhecimento das plantas locais? Os povos nativos. Inclusive, eu quero falar também a respeito de uma coisa que, quando chegou-se os europeus aqui, eles não trouxeram grandes tecnologias para lidarem com a agricultura local. Eles usaram o conhecimento indígena para produzir em grande escala. Eles só aumentaram a escala de produção usando a mesma técnica indígena. Tá? Então, obviamente, com a mão de obra indígena e depois a mão de obra africana. Então, nem tecnologias avançadas a gente teve de aplicação na época, elas vieram muito depois. Então, o que a gente tem de dívida assim, e de dever de reconhecimento é muito grande desses conhecimentos, principalmente dos elementos naturais, na medicina, na agricultura. Tá? Eu quero mostrar aqui, então, esse eu trouxe lá da Tereguá, e esse aqui eu colhi no município entre Porangaba e Quadra. Esse aqui é o que você já deve ter ouvido falar, que é o urucum, que é o que eles usam para fazer as pinturas, aquela coisinha vermelha. Vou ver se eu consigo abrir um aqui para vocês verem. Né? Então os indígenas pegam isso aqui, eles fazem até umas pedras de urucum, que aí tem todo um processo de cozimento, ou, como eu fui lá, a criançada pega isso aqui, deixa eu ver se apertando aqui, ó, já dá para ver? Um pouquinho, tá vendo? Então isso aqui, você amassa com água, ele vira uma tinta que a criançada brinca, ou é usado não só na brincadeira, como nas pinturas dos rituais, tá? Indígenas. E também, é engraçado que muito conhece como coloral, né? Que é usado em comida. Tá? Os indígenas nunca usaram isso em comida, não era usual entre eles. Isso já foi uma utilização posterior, já de um elemento que era utilizado só para pintura. Bom, eu quero falar sobre uma etnia agora, que são a terena. Tá? Eu vou mostrar aqui uma obra de arte terena, um amigo que é o Ricardo, um artesão muito habilidoso, da Tereguá. Então, recapitulando, nós tivemos aqui feito com esse aqui é um mini olho de cabra. Olha o acabamento que bonito que ele faz, né? Fiz uma grafia e depois aqui tereno. Tá? Então tem mais esse desafio para você buscar conhecer um pouco mais, se você tem ascendência terena, tá? Conhecê-los um pouco mais. Por fim, eu queria falar sobre tem duas outras etnias da região de Botucatu, mas que atualmente a gente não tem mais acesso a uma delas, e a outra com um pouco de dificuldade. Uma delas são os Oti.
e que por muito tempo foram chamados de Oti Chavantes, porque eles viviam próximo dos Chavantes, mas depois foi reconhecido como apenas Oti, né, e não Chavantes. Também é um grupo que viveu aqui na região de Botucatu, mas que passou por uma extinção em Botucatu. Tá? Então, hoje pouco se sabe, mas você pode ter, de repente, uma ascendência Oti e às vezes até nos passar um pouco de informações orais que você possa trazer na sua família. A gente volta àquela problemática que é muitos descendentes, né, hoje não tem muita informação mesmo oral dentro da família, porque em determinado momento, por causa das perseguições, pais, mães decidiram encerrar essa tradição dentro da família para proteger a própria família, né, pelo medo, era melhor associar os filhos, a família, a constituição com alguma alguma etnia europeia, né, sendo italiano, português, etc., né, do que indígena. Então, mas caso você tenha tido esse privilégio de alguma coisa ter sido preservada dentro da sua família, compartilha com a gente, é muito importante. Hoje a gente sabe muito pouco sobre os Otis. E um outro grupo é o Choclen. Os Choclen são primos dos Caigangue, que na verdade eles são da região sul do Brasil, em que em algum momento, quando os Caigangue foram sendo expulsos daqui, como eu falei para vocês, para lá do Paranapanema, para lá do Paraná, muitos deles buscaram refúgio entre os Caigangue do sul e entre o Choclen. Tá? E em umas retomadas, em algumas oportunidades de volta e retomada de terra, os Choclens vieram junto com os Caigangue para cá. Tá? Então, os Choclen são muito parecidos com os Caigangue em termos de cultura, de organização social. Tá? Eu também desafio você, se você tem de repente uma ascensão, uma ascendência que é descendente de Choclen, busque mais informações. Atualmente ainda existem alguns grupos na região do Paraná para baixo, de Choclen, tá? Que você possa conhecer um pouco mais a respeito desse grupo étnico. Por fim, eu vou falar de um grupo que eu conheci recentemente, que não é de Botucatu, mas eu não podia deixar de mostrar uma preciosidade que veio parar aqui nas minhas mãos. Bom, vou ter que pegar ali. Deixa eu tirar esse daqui. Olha, eu queria falar sobre uma etnia que eu conheci, tive o privilégio de conhecer um líder, que é o Faqui, dessa etnia que chama Xananaua, povo do Pássaro Azul. Eles são do Acre, Amazônia, quase na divisa ali com o Peru. E eu fui agraciado com essas lanças feitas por um pajé ancião Xananaua de 102 anos. Tá? Um homem que já viu muita história na floresta amazônica e fez esse trabalho em Pupuia, né? Uma madeira amazônica. Vamos ver. Esse é um trabalho feito pelas mãos de um homem de 102 anos. Pajé, um homem que viu muita história na floresta amazônica. E aqui eu quero mostrar e falar um pouquinho sobre as peças modernas indígenas. Tá? A gente olha muito os indígenas como o lado tradicional, o contato deles com o natural. Mas a gente tem que começar também a olhar o indígena como a gente olha para nós mesmos. Tá? São pessoas que querem cultivar o que de melhor eles têm dos seus antepassados, reconhecimento, mas estão sempre também buscando o que há de melhor de novo. Tá? E atualmente esse artesanato é um artesanato de miçangas muito usado, não para ver? Mas eles estão usando bastante lá nessa região do Acre, que é uma arte, a arte da miçanga é uma arte africana, que foi conhecida no Egito. Eles estão usando um material sintético, mas que é um trabalho artesanal muito trabalhoso, com grande habilidade. Vocês podem ver que forma aqui uma imagem de uma onça, né? Olha que bonito, esse é um brinco que pode ser usado como decorativo. Então esse é um novo tipo de material que está sendo muito comercializado agora. E eu aproveito para finalizar e falar sobre um tema importante, que é sobre as comunidades indígenas, somente essa nova geração, e o desejo da antiga geração, da nova geração, ter as mesmas oportunidades que foi você. Por exemplo, eu fui na comunidade de Tereguá, em Havaí, próximo de nós, não estou falando nada distante. Dentro da comunidade, eles têm lá uma unidade de saúde e tem uma escola. Mas, por exemplo, eles não têm na escola um laboratório de informática, por exemplo. Tá? Não tem acesso, os jovens não têm o acesso que você temos com facilidade à internet, aprendermos como manejar não só o computador, como as coisas da internet, né? As redes sociais, e ter acesso a ensinos que possam capacitá-los. Porque um jovem hoje indígena quer ser médico, quer ser advogado,
Os pais deles hoje são boia fria, tem alguns que trabalham como empregado doméstico, alguns que trabalham na agricultura. Eles não exploram a terra como a gente vê explora. Como eu falei, eles têm um cuidado, eles fazem muito do que eles consomem. E para sobreviverem hoje, alguns acham que eles recebem dinheiro do governo e podem ficar deitados o dia inteiro. Não é verdade. Convido você a conhecer. Eles têm que trabalhar fora para poderem sobreviver, para poderem melhorar a qualidade de vida para si, para sua família, e querem o melhor para os seus jovens. Então, os jovens hoje querem ter esse acesso também, não deixando de preservar aquilo que eles carregam com muito carinho, com muito amor, essa preciosidade ainda de contato com a floresta, com a natureza, com os seus antepassados, com o carinho pelo ancião, com a sua espiritualidade, uma série de coisas muito importantes que eu convido você a conhecer, você que tem ascendência indígena, e você vai ver que é muito melhor, muito mais precioso que às vezes um brasão europeu. Não estou desconsiderando, desmerecendo, o que pode ter de muito bom também que a gente tenha recebido dos nossos pais europeus, ou do Oriente Médio, ou de qualquer outro lugar. Mas você vai descobrir que mais perto do que você imagina. E por motivos muito tristes, isso foi deixado distante de você. Mas se você resgatar, você vai ver que você vai encontrar uma preciosidade muito bonita, muito linda, que vai te fazer bem para a sua vida e para futuras gerações que vierem a partir de você. Obrigado por esse tempo juntos. Eu quero agradecer a Cris Cury, secretária de Cultura, pela abertura que foi dada para que os povos indígenas pudessem ter acesso a Botucatu e colocar a sua perspectiva para que a história dos povos indígenas pudesse ser escrita com eles mesmos como protagonistas. Quero agradecer o Gilberto e ao Grupo Piabiru por todo o trabalho e movimento em prol dos povos indígenas que tem sido feito em Botucatu. E quero agradecer a CAL, que é um coletivo de ação libertária de Bauru, e com extensão a Botucatu, que tem também desenvolvido trabalhos muito importantes nas comunidades indígenas e trazido a mensagem indígena. Quero agradecer também a Dana de Omaguá, da região amazônica, que também, visitando Botucatu, compartilhou muito do seu conhecimento. E, no fim, deixar uma mensagem para vocês com todo carinho. Yanderu Apichu Pamé, que em Tupi-Guarani e Ndema significa Deus abençoe a todos. Eu quero agradecer a Cris Cury, que é secretária de Cultura de Botucatu, porque também proporcionou uma abertura para que, depois de mais de 100 anos, nós recebêssemos em Botucatu a etnia Caigangue, através da Kumã. Eu quero agradecer a Cris Cury, secretária de Cultura de Botucatu, porque depois de mais de 100 anos, Botucatu tinha... Eu queria agradecer Fernando, do site R Bonito. Eu queria agradecer também todo o conhecimento adquirido na experiência que me foi dado como grande oportunidade de contato com algumas comunidades indígenas. Agradecer a Dirce Suzilene, da comunidade indígena Vanuiri e Tupã, Caigangue. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar com Eliseu, com o Cacique Lauro, com a Dona Emília, com a Lilian, com o Adriano, o Joel, entre tantos amigos da comunidade de Tereguá, nas terras indígenas de Araribá, e que compartilharam um grande conhecimento comigo. Eu quero agradecer também a oportunidade de contato com Samuel, da comunidade de Equeruá, também em Araribá. Agradecer o grande líder e futuro cacique Faqui, da Xanenaua, do Acre Amazônico. E agradecer também Taporanga, comunidade Tecoaporá, através do Alan, da Camila, do cacique... esqueci o nome. Quer fazer de novo? Eu não corto, pode ir. Quando você errar, só respira e inicia novamente de onde parou. Cacique... diferente. Posso falar? E agradecer ao cacique Angeri e toda a comunidade de Tecoaporá. Enfim, são grandes conhecimentos que foram compartilhados com confiança e eu espero ter tratado e compartilhado isso tudo com respeito
que toda essa experiência, essa oportunidade que me foi dada, me transmitiram. E com muita gratidão, eu encerro esse momento e agradeço o carinho de todos.